Fala galera, aqui é o Yuri, quiropraxista da Wave, e hoje eu estou aqui com o nosso paciente, o Guilherme. E hoje é a quarta consulta, né, Guilherme? Se a gente não se engana, quarta consulta que ele vem com a gente aí, ele está precisando aí de um atendimento em quiropraxia. Ele vai explicar um pouquinho do caso dele, de como é que ele chegou, como é que ele está aqui hoje, e vou passar a palavra para ele. E aí, Guilherme? Tranquilo? Tranquilo, agora é mais tranquilo ainda, né? Mais tranquilo ainda. E aí, fala pro pessoal como é que chegou aqui, o que tu sentia, como é que tá sendo essa experiência com a quiropraxia pra gente. Bom, vou contar um pouquinho da história. Então, claro. Com essa questão da pandemia, eu comecei a trabalhar muito no home office, né? O tempo todo sentado ali. Uhum. E eu começava a sentir um incômodo absurdo no pescoço e aqui atrás, assim, na região da torácica alta aqui. Isso. Usando o termo técnico, exatamente. Sim. Isso. Exatamente assim, e incomodava demais. E a todo tempo, eu sentado, eu ficava tentando estalar o pescoço. E instalava. Sim. Mas assim, depois de meia hora, 40 minutos, saí, instalava de novo. Tentava instalar. Sim. Acabou que nesse processo de repetição, assim, eu comecei a sentir umas dores um pouco estranhas. E falei, cara, isso não tá normal. Né? E aí começou a ter a flexibilização, né? Eu comecei a consorciar o trabalho de home office com o trabalho externo. Né? E meu trabalho é um trabalho que ele é muito distante daqui da cidade do Rio. Sim. Então, a todo tempo eu tenho que dirigir grandes distâncias. Né? Passa um bom tempo sentado dirigindo. E isso também começou a me incomodar. Da mesma forma, eu tentava instalar, né? Sim. Enfim, eu pego estradas pouco ruins, né? Então sentia aquele desconforto no corpo. Sim. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem uma coisa muito séria aqui. E aquilo, eu já conhecia de ouvir falar, né? Quiropraxia, aí ver vídeo no YouTube, olha aquilo tudo. E aí eu falei, cara, vou botar aqui, eu botei quiropraxia, recreio, Barra do Tijuca, enfim, aí de cara vocês apareceram. Né? E o que foi interessante, assim, foram as avaliações, né? Eu falei, tá, beleza. E aí eu não sabia, mas tem um chat ali no Google. Sim, tem um chatzinho. Tem um chat, eu não sabia. Aí eu mandei mensagem, cara, não deu, sei lá, não deu nem um minuto. E já me retornaram. Boa. Eu achei muito interessante esse cuidado com o cliente. Comunicação, né? Isso eu achei sensacional, assim. E aí logo depois me retornaram, eu falei, cara, que legal, tá, vamos marcar uma consulta. Aí eu vim na minha primeira consulta, né, e foi bem interessante, contei todo o meu histórico, né, Sim. A questão também do ombro, que eu tenho um probleminha no ombro aqui quando sai do lugar às vezes, então eu achei bem interessante esse cuidado, não só com questões pontuais, né, do pescoço, mas do corpo como o geral, né? No geral, exatamente, para poder, de repente, fazer o tratamento mais adequado ali. E foi engraçado, né? Na primeira vez a gente sente um medo, né? Eu fico com um pezinho atrás, né? Normal. A gente fica meio receoso, assim, né? Primeira vez, mexido na coluna, né? Sim. É engraçado, mas no primeiro estalo que você deu, assim, no pescoço, assim, no alívio, né? Cara, parece que tava flutuando, assim. Boa. Parecia que tava flutuando, que eu senti mesmo o quão tenso eu estava. Sabe? Sim. E o interessante também, quando você faz aquela passagem de espátula... Uma liberação facial. Cara, vários calombos, assim, né? Uns caroços, assim, bem rígidos. E eu sempre senti isso, sabe? Eu ficava tentando me massagear, assim, pra tentar aliviar, mas não conseguia. Sim. E aí, cara, quando acabou a primeira sessão, assim, que... Sério, eu saí andando aqui pelo corredor, assim, flutuando, assim, sabe? É muito doido. É uma experiência, assim, para não... É o máximo que eu consigo explicar, assim, melhor. Pra vocês entenderem, vocês vão ter que vir aqui. Né? Tem que vir aqui, é verdade. E aí veio a segunda, e eu percebi que na segunda sessão e na terceira, né, a coisa já fluiu melhor, assim, parecia que eu não estava tão preso. Já foi soltando mais, né? Já foi soltando mais fácil, exatamente. Já foi ganhando mais mobilidade, teu corpo já foi soltando com mais facilidade, né? Exato, mas o principal é o resultado disso no meu dia a dia. Boa, aí. Porque, cara, hoje eu consigo trabalhar de boa. Não preciso ficar mais me instalando, sabe? Sim. Aquela coisa forçando, um incômodo, e possivelmente ter uma lesão ali. Isso não acontece. Eu consigo sentar, trabalhar e ter minha vida, uma qualidade de vida melhor. Ótimo. Vou dirigindo por aí, então...
Caramba, eu até fiz uma viagem recentemente, a gente dirigiu um pouquinho, então durante o trajeto, se fosse antes da quiropraxia, eu teria parado a todo tempo. Já ia sentir bem mais. Sim, para me alongar, eu fazia isso, parava, me alongava, tentava me instalar. Sim. Agora eu fui tranquilo, voltei tranquilo, então pode-se dizer certamente que influencia para melhor na qualidade de vida de qualquer um que inicia o tratamento. Então foi uma descoberta e tanto para ti, a quiropraxia te ajudou muito. Foi excelente, foi algo assim que eu recomendo para qualquer um que faça, eu recomendo para minha família, eu recomendo para todo mundo com quem eu possa estar conversando, né? Que é algo que revoluciona e melhora muito a vida. Faz a diferença. Faz, totalmente. Ótimo. Pô, isso aí, cara. Então é só notícia boa, galera. Vocês veem aí, a quiropraxia ajuda, às vezes a gente está sentindo alguma coisa, não sabe muito bem como lidar com aquilo, a gente mesmo tenta fazer com que esse desconforto, essa dor que a gente está passando, de alguma maneira, com que alivie, mas às vezes a gente pode até estar prejudicando ou até estar piorando essa sensação de dor e desconforto, tá? Por isso que o quiropraxista, ele consegue analisar, ele consegue detectar com precisão onde é que está essa alteração, onde é que está esse problema, e aí sim entrar com uma técnica, com um trabalho específico para aquilo. Então, por trás disso, tem toda uma ciência para conseguir trazer uma melhora boa para o paciente, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa análise de consulta de rotina aqui. Vamos ver como é que está a coluna dele, vamos ver como é que está a mobilidade das vértebras e a gente já começa com os ajustes. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Show! Beleza, Então, pessoal, que nem o Guilherme comentou antes, tá? Ele trabalha por muito tempo sentado, né? Pelo menos na pandemia, foi um período que ele ficou muito tempo sentado trabalhando em frente ao computador. E acabava que a região da cervical, região de trapézio, estava sentindo muita pressão, estava sentindo muito desconforto, tá? Estava sobrecarregando a área. E para tentar aliviar, tá? Como muitos de vocês também fazem, isso é uma coisa normal que a gente mesmo tenta buscar algum recurso para aliviar a dor, ele começou a tentar ele mesmo, digamos assim, estralar a coluna cervical, a coluna como um todo, tá? O que isso pode prejudicar na nossa coluna, tá? Quando a gente está sentindo um desconforto, uma dor numa determinada área aqui da coluna, como no caso aqui do Guilherme, na coluna cervical, a gente dificilmente vai conseguir, de alguma maneira, mexer naquela região onde realmente precisa, ou destravar aquela vértebra onde realmente precisa, tá? Então, acaba que quando vocês fazem algum movimento para tentar mexer, vocês acabam soltando a área onde já tem uma mobilidade, onde realmente já ali que não precisa ter nenhum tipo de interferência, é justamente ali onde acaba sendo feita esse movimento, tá? Então isso, por muito tempo, ou por alguma certa frequência, assim, pode sim lesionar ou trazer alguma coisa, algum problema sério para a parte de ligamento, para a parte de musculatura e pela própria articulação também, tá? Então a indicação é vocês buscarem um profissional, tá? Que já tem todo um estudo por trás para identificar, analisar e corrigir esse problema, que ele vai certeiro onde realmente precisa e não sobrecarrega qualquer outra articulação do corpo onde não precisa ser feito a manipulação, tá? Então a gente vai lá certinho na área onde precisa ser feito alguma interferência, algum trabalho manipulativo e corrige aquele problema, tá? E é isso que a gente vai fazer agora na cervical aqui do Guilherme. Beleza. Ok. Isso. Aquele esquema então, Guilherme, relaxa bem aqui na minha mão. Isso, solta bem, relaxa. Ótimo. Beleza. Tranquilo? Pô, ótimo. Perfeito.
Mais um aqui na região mais do meio aqui do pescoço. Isso, fazer meu ponto de contato. Ótimo. Relaxou bem na minha mão. Perfeito. Beleza. Excelente. É nessa hora que parece que tá flutuando. Solta tudo. É bem bom o ajuste. Excelente. Nas primeiras consultas, essa área aqui tava bem rígida, né? Nossa, cara, tá demais. Bem rígida. Essa área tá muito. Ok. Então, vamos fazer um ajuste de torácica agora. Respira bem fundo. Isso. Solta o ar. Ótimo. Perfeito. Esse pontinho. Mais uma, respira bem fundo. Solta. Isso. Ok. Mais uma aqui, né? Respira bem fundo. Soltou. De novo. Solta. Essa aqui tá um pouquinho mais travadinha. Essa aqui depois a gente vai fazer aquela uma de barriga pra cima, tá? E pode dobrar os joelhos aqui um pouquinho. Isso. Vou dar uma forçada em região aqui em direção ao glúteo, tu vai me dizer se sente algum desconforto, tá? Tranquilo isso? Uhum. Beleza. Beleza. Como é que tá no toque aqui? Tá tranquilo? É mais baixo. Eu tava sentindo bem aqui, essa região aqui, sabe? Aqui onde quando eu tava fazendo esse movimento. Tá mais Tá. flutável, assim. Dos dois lados. Aqui. Quando Bem. essa pressão aqui no meio. Aí quando você fez a primeira. Isso. Aqui. Aí, eu dou uma sentida. Ok. A gente vai soltar a região lombar nesse ponto e depois o quadril aqui na direita, tá? Então pode deitar de frente aqui pra mim, né? Isso. Vamos dar uma soltada aqui na região lombar. Relaxa bem aqui o tronco. Isso. Respira bem fundo. Solta. Relaxa. Beleza. Respira fundo. Solta. Um pouquinho mais tenso aqui, ó. É. Último aqui. Respirou.
Solte. Beleza, aqui eu vou pedir para tu virar o rosto um pouco para a esquerda. Isso. Levanta o tronco comigo lá em cima. Solta todo o peso aqui, ó, no meu braço. Então, ó, respira bem fundo. Solta, relaxa. Mais uma vez. Solta, relaxa. Aí. Beleza? Nossa, aquela... Tá. Isso, isso aí, soltar. Mas foi bem. Beleza. Então, pessoal, como eu estava comentando agora há pouco com o Guilherme, a gente estava trabalhando mais na região de cervical, torácica alta, nas primeiras consultas, que era a queixa principal dele quando ele começou a vir aqui, tá? E hoje ele está sentindo um pouquinho mais na região lombar, tá? Na verdade, não quer dizer que começou agora. Provavelmente ele já até tinha essa alteração. Na verdade, ele tem uma alteração aqui nessa região, mas o problema que mais estava incomodando ele era na região de cima, pescoço e torácica alta. Como aqui a gente já resolveu uma grande parte do que ele estava sentindo, a gente vai começar agora a trabalhar um pouquinho mais embaixo também. Então agora, depois dos ajustes, a gente vai fazer uma liberação na região paravertebral, quadrado lombar e um pouco na região de glúteo médio para dar uma trabalhada na musculatura, ok? Então o pessoal que já acompanha aí nossos vídeos sabe que a liberação facial a gente gosta de fazer após os ajustes, que depois que a gente solta a coluna, a musculatura já também responde de alguma maneira. Mas a gente também gosta de dar esse estímulo a mais na musculatura para soltar o que a gente chama de trigger points ou nódulozinhos nas fibras musculares que também geram algum gatilho de dor e desconforto. Então a gente gosta de fazer, principalmente após os ajustes, que o paciente ele já sente uma melhora um pouquinho a mais do que somente com os ajustes.
E aí, Guilherme, tudo tranquilo? Como é que tá te sentindo? Tranquilo, tô quase dormindo aqui. Boa. Né? Relaxa tudo, solta tudo. É isso aí, muito bom. é ir tirando essas tensões, né? Que o corpo ele vai sobrecarregando por muito tempo, né? Às vezes a gente exagera, fica muito tempo na mesma posição, ou exagera em alguma atividade, e o corpo é que nem uma esponja, ele vai absorvendo tudo. Meu trabalho aqui é aliviar essas tensões. Deu certo? Não, deu certo. Não, engraçado, né, Yuri? Como a gente às vezes se acostuma com a dor, com Sim, a coisa isso é verdade. ficar ruim, né? Porque, cara, quando termina a sessão, assim, e aí você... E principalmente, eu pelo menos sinto muito no dia seguinte. No dia seguinte, quando eu tô trabalhando aí, quando eu vejo... Eu tento meio que procurar aquela dor, porque você chega incômodo. Eu falei, cara, não tô me sentindo. Boa. É como se tudo tivesse alinhado. Exatamente. Sabe? Então, recomendo mesmo para quem está procurando melhoria de qualidade de vida. Ótimo. Venha para cá com isso aí novo. Isso aí, galera. Que nem o Guilherme comentou, quem está precisando de um trabalho com a quiropraxia, pode procurar a gente. Tem o nosso link embaixo desse vídeo, tá? Sigam também as nossas outras redes sociais e compartilhe esse vídeo. Se tu conhece alguém que também passa por um caso parecido com o do Guilherme e está precisando resolver, ajuda a gente, dá um like aí, se inscreve no canal. E assim que vocês tiverem um dia a oportunidade também de conhecer a quiropraxia, vocês vão saber do que é que o Guilherme está falando. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.